Salve, salve, rapaziadinha, e aí, como é que vocês estão, meus filhos? Bom, novamente, para mais um dia, estamos aqui trazendo o Zezinho Manhwas pra vocês, né, mano? E esse manhwa aqui, ele é bem engraçado porque aconteceu algum problema que eu ia postar ele e acabei não postando. E bom, ia com voz de robô, essas coisas aí, tá ligado? Aproveitando que agora o canal tá na nova fase, né, mano? Eu resolvi parar de ser vagabundo e trabalhar. Eu tô trazendo essa obra agora com a minha voz e bonitinho pra vocês, tá ligado? Dito isso, eu não vou mais ficar enrolando, só bora. O Lufeng trabalhou alguns anos como soldado secreto, mas depois de se aposentar, ele voltou à sua cidade natal e começou a trabalhar como motorista de aplicativo. Tudo que ele queria era uma vida tranquila, longe dos perigos habituais do seu antigo trabalho, filho. A vida pacífica não dura muito porque ele conhece algumas garotinhas que fazem de tudo para ter a sua atenção. A nossa história começa com o nosso protagonista, Lufeng. A noite está sendo um pouco difícil para o nosso garoto, que trabalha como motorista de aplicativo e não fez nenhuma corrida hoje. Coitado, mano. Ele começa a ficar com sono e decide voltar para casa para descansar. De repente, uma garota entra na frente do seu carro e ele tem que frear abruptamente. O carro para e a garota pula dentro, sem mais e nem menos. O Feng não entende nada e pergunta o que diabo tá acontecendo, né? Ele reclama dizendo que não é um motorista qualquer e ela tem que fazer o pedido de serviço antes de entrar. A garota logo coloca uma faca em seu pescoço e manda ele dirigir lá pra Zhongluotan. Oh, nomezinho difícil. Feng quase faz as suas necessidades ali mesmo, filho. O maluco tava tremendo na base e obviamente concorda em levá-la. Ele dirige na velocidade da luz para o destino, até cometendo várias imprudências de trânsito. Nesse momento, a garota perde o seu celular. O protagonista, achando que vai ser assaltado, começa a falar que o seu telefone é de última geração e tá todo quebrado. A menina fica muito brava por ser confundida com um bandido. Ela exige que ele dê o celular imediatamente. O Feng obedece, né, filho? Ele não é trouxa. A garota então liga para a polícia e se apresenta como Liu Mei, uma estudante da escola Zixing. Ela conta que a sua amiga foi sequestrada e está sendo mantida em uma fábrica abandonada na cidade de Zhongluotan. O nosso Uber escuta atentamente a conversa ao lado e grita perguntando se ela resolveu roubá-lo só para chegar em Zhongluotan. Ele pensou que ia conhecer Jesus e no final ela só queria era uma carona. Eu acho que tinha formas mais confortáveis de pedir isso, para ser sincero. O Liu responde que agora ele conhece a sua identidade, então pode passar amanhã na escola para buscar a sua recompensa. O humor de Feng mudou ao ouvir a palavra recompensa. Ele sorriu e disse que estava pronto para salvar mulheres bonitas. É o melhor trabalho que ele sempre sonhou. Alguns minutos depois, os dois finalmente chegam em Zhongluotan, perto da fábrica abandonada. Liu parece não ter aguentado a velocidade do protagonista e se afastou para vomitar. Enquanto isso, nosso garoto ficou de boa, esperando ela se recuperar ali. Depois disso, eles se despedem e Liu vai em direção à fábrica. O protagonista pensou consigo mesmo se devia deixar uma garota sozinha nessa situação. Ele também a lembrou da recompensa que ela tinha prometido dar amanhã. De repente, uma mulher loira se aproxima dele e oferece o seu trabalho noturno. A do job perguntou se Feng não queria comer algo hoje. O nosso garoto recusou imediatamente, falando que não gosta de coisa estragada. A mulher responde que essa garota que acabou de entrar parece ser bem nova, então se ele quiser algo fresco, é só vir amanhã. A cena muda para dentro da fábrica. Liu encontra Mei Mei amarrada em uma cadeira com fita na boca. Ela logo se aproxima tentando salvar a amiga, mas obviamente não era tão fácil assim. E Liu percebe que era uma armadilha. A gangue de criminosos fica feliz em ver que capturou logo duas em vez de uma. Liu rapidamente toma sua posição de luta. O líder comenta que gosta de ver mulheres lutando para sobreviver. De repente, uma faca gira na frente deles e o Protinha aparece. Ele se apresenta como Uber e diz que a sua passageira esqueceu esse item no carro. Liu fica preocupada e pede que Feng vá embora, pois todos ali são bem perigosos. Nesse momento, o líder ordena que seus homens tenham um fim nesse Zé da manga ali. Um cara de cabelo amarelo é o primeiro a atacar. Ele corre com um taco em direção a Feng, que rapidamente some diante dos seus olhos. O gangue se olha de lado para o outro sem entender onde o motorista se escondeu. De repente, uma voz de cima pergunta se o cara perdeu alguém. O gangster vê o protagonista em cima de um container e ataca com bastão. O nosso Uber pula rapidamente, já prevendo aquele golpe. Os criminosos começam a falar sobre como ele é rápido. O Feng sobe em outro container e diz que está um pouco enferrujado. Ele mal correu e já sente vontade de descansar. O líder é visivelmente bravo, aponta o dedo perguntando quem ele é e por
porque está interferindo em seus negócios. O Feng responde calmamente que já falou que ele era um motorista e veio devolver o item da passageira. Ele pisca para Liu dizendo para ela não esquecer de dar 5 estrelas ali, né? As garotas olham para ele sem entender como alguém pode fazer piada num momento como esse. O líder cansa das brincadeiras do nosso motorista e ordena que todos o ataquem ao mesmo tempo. Assim eles ficarão na vantagem, não tem como esse garoto ganhar. O Protinha corre para o primeiro à sua frente e acerta a cabeça em seu nariz, nocauteando o cara imediatamente. Os outros gangsters param por um momento vendo a situação, mas Feng passa por eles e vai derrubando um por um na velocidade da luz. Nem o seu rastro consegue ser acompanhado. No minuto seguinte, todos os homens estão no chão e apenas o líder continua em pé. Liu observa Feng com os olhos brilhantes, imaginando como ele é incrível. Enquanto isso, o líder calcula que não tem como acompanhá-lo na mão e parte para sua segunda estratégia. Ele saca um pistolão e pega Liu como refém. A garota, com os olhos arregalados, escuta o homem dizer que não tem como o protagonista ser mais rápido que as suas balas, né? Feng responde que só acredita se vê com seus próprios olhos. O líder se sente ofendido por não ser respeitado, mesmo empunhando uma arma. Então, em um ataque de raiva, ele aponta para Feng e começa a disparar. Liu fecha os olhos com medo. O nosso garoto apenas arremessa a faca em direção à mão do homem, que é atingido e cai no chão gritando de dor. Feng encontra outro objeto e chuta em direção ao líder. Liu começa a ver o protagonista como um grande cavaleiro que salvou a donzela em perigo, mas quando olha para ele, a sua fantasia acaba. Nesse momento, a polícia invade o local e começa a prender toda a gangue criminosa. Os pais de Mei Mei também chegam desesperados. As garotas choram dizendo que estava tudo bem. O nosso garoto é algemado e levado para conversar com o chefe da investigação. Os policiais restantes comentam como esse garoto está envolvido em grandes problemas, já que teve que conversar com o capitão. A cena muda para o protagonista e o delegado. Surpreendentemente, o delegado se refere a Feng como chefe e diz que está feliz em revê-lo. Ele então pergunta o que o garoto está fazendo aqui. Feng responde que só saiu para se exercitar. Em seguida, comenta com o capitão que a polícia está fazendo um ótimo trabalho. Ele então começa a tirar as algemas sem esforço algum. O capitão agradece pelos elogios e acrescenta que foi graças ao chefe que ele ensinou muito bem. O protagonista diz para não chamá-lo de chefe porque ele agora é só um motorista. Depois disso, os dois se despedem. Um pouco mais tarde naquela noite, Feng voltou ao seu quarto de hotel. Ele tinha acabado de tomar banho e secou o cabelo com a toalha. O Pratinho olha para um quadro com a foto de alguém e fala que a pessoa não precisa se preocupar, porque ele já se matriculou como aluno na escola Zijing. Ele garante que não vai quebrar a sua promessa. No dia seguinte, lá naquela escola Zijing, um professor apresenta Feng ao restante dos alunos, enquanto as meninas se derretem pela beleza do protagonista. Os caras ficam lá se mordendo de inveja. A Mei Mei e Liu logo reconhecem o prota e o motorista que havia salvado ela na noite passada. Nesse momento, dois gangsters que estão sentados próximos comentam que é necessário envergonhar esse novato, pois ele tá se achando demais, né? Um deles sugere aumentar a taxa de proteção. Ele logo tem uma ideia e pede que o amigo observe. No momento seguinte, o cara coloca o pé para o protagonista esbarrar e cair. Mas Feng é extremamente atento e ao ver o pé do cara ali, ele pisa com toda a força. Esse delinquente chamado Liao Qiankun grita de dor enquanto segura seu precioso pé. O professor escuta um barulho e pergunta o que diabo estava acontecendo. O Qiankun responde que não foi nada demais. O pratinho continua andando e escolhe uma mesa perto de um cara chamado Darik Teng. O aluno o aconselha a não se meter com esse valentão. O protagonista pergunta o porquê, né? O Darik responde que Qiankun é da Sky Club, um grupo de gangsters que cobra taxa de proteção aos alunos para não bater nele. Os olhos de Feng brilham ao escutar a palavra taxa. Se tem uma coisa que esse garoto ama é dinheiro. Ele pensa muito feliz que esse clube deve ter muito dinheiro, né? Um pouco mais tarde, a aula termina e todos se preparam para o intervalo. O Feng prefere ficar ali na sala com seu livro, enquanto seu amigo aproveita para tirar uma sonequinha. De repente, aparece o mesmo cara de antes que teve o seu pé ali machucado pelo prota. O Liao Qingku chuta uma mesa próxima e pelo seu rosto já dá para entender a má intenção do moleque. Ele chama o protagonista de novato e fala que o garoto parece não saber as regras ali do local. O seu amigo ao lado comenta que todo mundo precisa pagar $2.000 em taxas de proteção. Cê é louco. Isso, caso contrário, ele não terá bons dias pela frente. Os outros alunos da sala conversam entre si, falando que a taxa já começou para o novato. Nesse momento,
momento, Darik entra na conversa. Ele fala que a taxa do Sky Club é de $1000, então eles não podem dobrar o preço. O Kyun-kun coloca o braço em volta do pescoço de Darik e pergunta ameaçadoramente o que ele sabe sobre a sua gangue. O homem então relata que o protagonista pisou no seu pé e agora ele deve pagar, né? Nesse momento, outra figura entra em cena. Mei-mei exige que Kyun-kun pare de ameaçar os outros. O cara pergunta desde quando a princesa da família Zeng aprendeu a defender os outros. Não é como se ela se incomodasse com os negócios da sua gangue. Os outros alunos começam a falar que não esperavam ver Zeng e Mei defender o novato. O protagonista finalmente abre a boca e começa a falar ao grupo de gangsters que o conhecimento é o verdadeiro poder, mas eles só entenderão quando estudar muito com ele. Dessa forma, seus pais não ficarão envergonhados em casa. Kyun-kun começa a rir descontroladamente. O seu amigo não tem muita paciência e diz que já que o protagonista não quer pagar, eles vão resolver isso no soco. Nesse momento, os dois vão em direção a Feng com os punhos, mas o protagonista apenas fecha o livro e usa como arma para acertar os dois no rosto. Depois de fazer isso, ele fala que já tinha avisado antes que conhecimento é o poder. Os gangsters caem no chão e ficam com medo. Feng fala que eles desperdiçaram a sua energia, então quem deveria pagar eram eles. O protagonista continua falando que sabe que mais tarde os dois vão rastejar e reclamar para seus superiores sobre o que aconteceu aqui. De repente, ele se aproxima dos caras com um rosto aterrorizante e pede que passem uma mensagem para o superior do Sky Club. Hoje, depois da escola, eles devem entregar todas as taxas de proteção a ele, e nenhuma moeda a menos. Os gangsters tremeram de medo e concordaram em passar aquela informação ali. O restante dos alunos ficaram de boca aberta com essa cena. Afinal, o protagonista ia cobrar uma taxa do clube, mano, olha isso. O Darik observou a conversa e pensou consigo mesmo que isso não era muito bom não. Enquanto isso, as meninas ficaram lá admirando a braveza do prota. Nesse momento, uma professora chega e vê dois alunos ajoelhados. Ela pergunta o que estava acontecendo. Os gangsters, com medo, apenas diz que não é nada demais. O Feng fica com um rosto de paisagem. A professora decide se apresentar para o aluno novo. Ela diz que é a professora de inglês e seu nome é Jun Ling Meng. Depois disso, a aula começa. O protagonista começa a sentir um sono e tédio com essa aula. A professora Jun se prepara para fazer uma pergunta aos alunos. Ao escutar isso, eles tremem de medo e pedem internamente para não serem escolhidos. Jun olha para a sala e observa o protagonista dormindo. Isso a deixa muito irritada. Os alunos falam que esse novato é muito folgado e louco. Todo mundo sabe como a professora é brava. Na última aula, ela mandou um aluno para casa chorando. O cara que brigou com o protagonista antes comemora que o garoto vai ser punido. Nesse momento, a professora vai em direção a Feng, que está tirando uma confortável soneca. Ela tenta bater nele com um livro, mas o corpo do garoto instintivamente se afasta e ela não acerta. Isso começa a deixar a professora ainda mais irritada. Ela tenta novamente bater nele, mas por alguma razão o corpo do protinha desvia de todas as vezes. Até os alunos ficam impressionados. A professora desiste de bater com o caderno e tenta atingir um chute no aluno. Ela perdeu a paciência total, mas acaba acertando o joelho na cadeira. Ela grita de dor e o protagonista acorda perguntando o que aconteceu ali, meio sonolento e tal. Isso como se ele não soubesse, né? O Jun resolve fazer o garoto passar uma vergonha. Ela começa a repreender as suas ações em inglês, reclamando principalmente de dormir na aula. A professora acredita que o protinha não seja muito bom em falar outra língua, mas Feng surpreendentemente responde em inglês. Ele pede desculpas por dormir e fala que fez isso porque estava muito cansado. O maluco estuda e é Uber, né, mano? Eu entendo. Jun responde que isso não justifica dormir em aula e ele terá que se retirar se continuar assim, né? Acontece que a professora confunde uma palavra e a frase fica diferente. O protagonista pergunta se ela está mandando ele para casa da viúva. A professora começa a perder a paciência e eles entram em uma discussão em inglês, mas ela logo é derrotada porque o protagonista tem um sotaque perfeito. Os alunos percebem a situação e perguntam como Jun, a professora, havia perdido. Era algo totalmente novo para eles. A professora fica envergonhada pela derrota e fala que dessa vez vai deixar passar. Essa cena deixa as alunas ainda mais apaixonadas por ele. Elas até falam que querem ter um filho com o maluco. Enquanto isso, os alunos ficam cada vez com mais raiva por um novato estar chamando tanta atenção. Feng pensa para si mesmo que o seu inglês é perfeito e isso se dá aos anos de experiência que ele teve trabalhando
plano exterior. Um aluno reclama com a professora dizendo que o protagonista deveria ser expulso, mas é ele quem acaba sendo. Um pouco mais tarde, os alunos são liberados para ir para casa. Vários passos agressivos são ouvidos do lado de fora. Tariq pede a Feng que vá logo para casa. Provavelmente a gangue virá atrás dele e eles estarão em maior número. O protagonista responde que ele não precisa se preocupar. De repente, Tariq é agarrado pela gola da blusa. Um cara calvo se aproximou e perguntou a Feng se ele é um novato que pretende extorquir o seu clube. O protagonista rapidamente cai na gargalhada. Ele pergunta se o calvo é o líder do clube, né? Isso é um pouco diferente do que Feng imaginava. Além disso, ele ainda chama o líder de anão. O líder Huang dá um sorriso assustador, enquanto diz que o protagonista estava ferrado. Feng assume que vai lutar com todos eles, mas pede que Tariq seja liberado, porque não tem nada a ver com isso. Huang nega e um dos membros fala que Tariq foi responsável pela humilhação que eles passaram mais cedo. O chefe então ordena que todos os seus homens ataquem. Feng rapidamente segura o líder pelo pescoço e começa a apertar. Toda a gangue para de avançar. O homem começa a ficar roxo sem ar e pede para ser liberado. O Pratinha brinca dizendo para repetir porque ele não tinha entendido direito. Os membros veem essa cena e decidem não se aproximar muito. Eles liberaram Tariq em troca do líder, mas o protagonista aproveita a situação e pede a seu amigo para revidar todos os socos que já recebeu de Huang. Tariq lembra de toda a humilhação que passou na mão do Clube Sky. Nesse momento, Feng segura o líder enquanto Tariq começa a bater nele. Os membros ficam horrorizados vendo o chefe apanhar. Minutos depois, o Tariq terminou de bater em Huang e estava descontando tudo que estava guardado, que agora estava com a cara toda deformada. Ele agradece ao Protinha pela oportunidade e diz que a partir de hoje vai segui-lo. O Feng solta Huang no chão e aponta para o amigo dizendo que foi ele quem bateu no líder. Então os membros já sabem quem procurar se quiserem revidar o ataque. Tariq fica surpreso com as falas do colega, mas Feng responde que é brincadeirinha. Ele se aproxima do líder e pergunta onde está o dinheiro dos alunos que eles roubaram. Ele exige receber tudo ou irá jogar o líder pela janela. Huang se desespera e ordena que seus homens entreguem todo o dinheiro. O protagonista recebe tudo e pede que Tariq devolva aos alunos que pagaram a taxa. Huang pergunta se pode ser solto agora, que já devolveu o dinheiro. Feng responde que não e começa a arrastar o homem até a janela. O líder grita pedindo para deixá-lo ir, mas no momento seguinte o protagonista arremessa Huang para fora da janela. As pessoas se assustam e começam a gritar que tem um aluno assassino. Todos correm com medo de ser o próximo. Tariq se aproxima e pergunta do porquê ele fez isso. Feng responde que Huang ainda está vivo. O colega olha pela janela e vê que o líder cai numa lata de lixo todo sujo, mas pelo menos estava vivo. Feng sorri assustadoramente e Tariq diz que ele é um demônio. Depois disso, o protagonista deixa o prédio da escola e vai para casa, mas no caminho encontra alguns guardas procurando por ele. Os homens pedem que um garoto entre no carro e ele obedece, né? Lá dentro, um senhor pergunta se Feng o conhece. O protagonista responde animadamente que ele é Zeng, um empresário muito famoso e pai de Mei Mei, um homem que provavelmente vai pagar por ele ter salvo sua filha ontem. Feng ainda diz que não é tão ganancioso e ficará satisfeito com alguns milhões. Zeng pergunta com expressão séria por que Feng está perseguindo a sua filha. O garoto pergunta se o homem está sugerindo que ele é o sequestrador. O Zeng fala que o protagonista era só um motorista quando salvou a sua filha, mas no dia seguinte já se matriculou na mesma escola e agora estuda na mesma sala que Mei Mei. Feng brinca dizendo que realmente parece bem suspeito, mas poderia ser o destino querendo que ele se case com Mei Mei. Assim Zeng será seu sogro e ele ficará rico até o fim da vida. O homem fica irritado com essa insolência. Feng responde que realmente não tem nada a ver com o ataque. Zeng ia falar algo quando de repente o protagonista o jogou para fora do carro. Os guardas olham para trás tentando entender o que aconteceu. No momento seguinte, um caminhão bate no carro deles e uma explosão acontece. Todos conseguem escapar antes do fogo começar. Ninguém se machucou gravemente. Os guardas correm até o chefe perguntando se ele estava bem e Zeng confirma. O protagonista se aproxima e diz que não tinha ninguém no caminhão. Ele pergunta se Zeng ainda acha que pode ser ele por trás do sequestro de Mei Mei. Zeng pensa por um momento e percebe que é impossível que seja Feng, simplesmente porque ele resolveu vir até a escola de última hora. Então não tinha como o garoto preparar um ataque desses. De qualquer jeito, a
pessoa que preparou isso também está por trás do ataque a Mei Mei. O homem se pergunta quem pode ser. O protagonista começa a ir embora e diz para Zen investigar a situação. O homem grita para os seus guardas, pedindo que eles enviem alguém para proteger a sua filha. Enquanto isso, Zeng decide ir ao hospital porque acha que quebrou uma costela. A cena muda para mais tarde. A noite chegou e Feng resolveu comer em uma daquelas barracas de rua. A proprietária perguntou educadamente o que ele queria pedir. Feng pediu uma tigela de macarrão com ovo. Um momento depois, a comida chega. O protagonista pensa para si mesmo que o dinheiro que ganhou trabalhando como motorista não é o suficiente. Só serve para pagar as mensalidades escolares. Ele mal pode pagar suas próprias refeições agora. Além disso, ainda tem que guardar dinheiro para um quarto de hotel. A vida não estava muito fácil para o garoto. Ele começa a comer quando de repente escuta um barulho. O cara da mesa ao lado joga a comida no chão. A proprietária pergunta o que aconteceu e responde que tinha uma barata no prato. A mulher diz que é impossível ter algo assim na sua comida. Ele começa a ficar irritado, perguntando se ele está sendo chamado de mentiroso. E a galera nesse lugar aqui é meio poucas ideias, né, mano? O outro gangster de blusa roxa diz que quer pelo menos $20 mil para não chamar a polícia. O de blusa branca fala que pode reduzir o valor para 10 mil se ela passar a noite com eles. A mulher se desespera e fala que vai chamar a polícia. Os gangsters começam a destruir todo o local, jogando as mesas e cadeiras no chão. Um deles pergunta se a proprietária está ameaçando os membros da gangue Raposa Negra. Os clientes começam a fugir ao escutar o nome da gangue. Todos sabem que esse grupo é conhecido pela má fama de causar o terror por onde passam. Eles não têm pena nem dos pequenos proprietários. O gangster de blusa branca fala que não tem como a proprietária provar que ele não comeu a barata. Então é melhor que ela pague o valor se não quiser ser processada. Nesse momento, o protagonista entra na conversa e oferece uma opção simples para resolver o problema. Basta o cara vomitar e colocar a barata para fora. O pratinho era um cara simples, né, mano? O tirano obviamente não gosta da proposta e ameaça o protagonista perguntando se ele não estava mais afim de viver. E em seguida disse que o garoto não deveria se meter em seus negócios. Feng responde com um rosto assustador que só tá ali dando a sugestão, ele tá de boa. E quando ele vomitar de verdade, a verdade vai ser mostrada. O gangster responde envergonhado que não vai fazer isso porque não consegue vomitar. Feng decide ajudar o pobre homem que estava passando dificuldade ali. Ele vai em direção ao gangster à velocidade da luz e acerta um soco preciso em seu estômago. No momento seguinte, o homem vomita tudo que comeu naquele dia. Obviamente, não apareceu barata nenhuma. E deixando claro que o gangster estava mentindo. As pessoas comentam como o protagonista é corajoso. O segundo delinquente decide atacá-lo com uma cadeira. Mas Feng chuta uma garrafa em sua direção e ele acaba escorregando, caindo de cara no vômito do companheiro. O protagonista sobe em cima da cabeça dos dois para que eles se arrependam de seus erros. As pessoas ao redor falam que esse cara é louco de mexer com a gangue Raposa Negra. Os gangsters são finalmente liberados e eles fogem do local. A proprietária se aproxima agradecendo ao prota por salvá-la, né? Feng responde que não foi nada demais. A mulher decide agradecer, devolvendo o seu dinheiro. Ela fala que não precisa pagar pela comida de hoje. E olha, fazendo algo assim, eu acho que ele podia passar o resto da vida sem pagar, hein? O protagonista fica muito feliz, que ele estava tentando gastar o mínimo possível. Agora o seu objetivo é achar um quarto de hotel que seja barato. Ele vai até um poste próximo e vê um anúncio de um quarto. A mulher pergunta se ele está precisando se hospedar em algum lugar e o protagonista concorda. Ela então fala que é uma ótima coincidência. Esse anúncio é seu e o inquilino acabou de sair da sua casa. Então ela pode arranjar um quarto para ele. Feng fica feliz e os dois vão até o apartamento. Minutos depois, o protagonista entra no local e observa que é extremamente grande. A proprietária revela que a casa era alugada para 2 meninas, mas uma delas já saiu. Feng responde que entende e pergunta quanto vai ficar o aluguel. A proprietária responde que quem costuma alugar o apartamento é seu marido e ele está fora. Por isso o protagonista pode falar sobre os valores com eles mais tarde. Depois disso, a proprietária se apresenta como Lan e se despede dizendo que vai deixá-lo descansar. Feng agradece e decide tomar um banho. A cena muda para o estacionamento do prédio onde o protagonista está hospedado. Uma mulher de vestido azul desce do carro. Ela reclama que está fedendo a cigarro e decide tomar um banho assim que chegar em casa. Nesse momento, ela entra no apartamento e vai em direção ao banheiro. Assim que abre a porta, tem uma grande surpresa. Ela vê o protagonista tomando banho totalmente despido, igual como vê ao mundo. Os dois tomam um susto. A senhorita Jun fecha a porta imediatamente e pergunta o que ele está fazendo
aqui. Um pouco mais tarde, a professora liga para a proprietária. A mulher explica que pensou que o apartamento estava vazio. Ela diz que vai até eles resolver esse problema e desliga a ligação. O protagonista pede desculpas e fala que a senhorita Lan não fez isso de propósito. Ele decide ir embora já que a professora alugou o apartamento primeiro, mas Jun pede que ele espere. De repente o prota começa a abraçar as pernas dela e implora para ficar com ela. Ele fala que não tem para onde ir. A professora Jun se assusta e pede que solte as suas pernas. A mulher fica envergonhada e diz que ele precisa fazer uma coisa se quiser ficar ali. Em seguida explica o que é. O protagonista pergunta surpreso se vai ter que participar da competição nacional de fala em inglês. A professora fala que ele vai ter que participar e ganhar. A competição será realizada em um mês. Feng fala brincando que pensou que teria que fazer massagem nela o dia inteiro. Jun fica irritado e lembra que ninguém deve saber sobre o relacionamento deles. Se alguém descobrir que o aluno e a professora estão morando juntos, pode ser muito perigoso para ambos. O protagonista concorda e pergunta o que eles irão falar para a proprietária. Um pouco mais tarde, Lan chega ao apartamento. O protagonista e a professora fingem um abraço. Eles decidem mentir que são primos. Lan começa a rir e fala que ficou preocupada, pensando que alugou a casa para duas pessoas desconhecidas. Mas fica feliz que eles sejam da mesma família, caso contrário, ela não saberia o que dizer. Agora que está tudo bem, a proprietária decide convidá-los para um jantar na sua casa qualquer dia. Jun recusa totalmente a oferta, mas o protagonista confirma que eles irão. A professora não gosta que ele toma a frente da situação, mas a gente sabe que o Brotinha não recusa nenhuma comida grátis. Depois disso, a proprietária se despede e eles ficam sozinhos. Feng vai para o quarto descansar, Descansar que o cara não é de ferro. A cena muda para uma mansão luxuosa. Huang pede ajuda ao irmão e fala que foi espancado na escola. O irmão pergunta se entendeu direito que Huang foi jogado na lata de lixo. Isso por um novato e um garoto medroso chamado Darik. O Huang confirma. No dia seguinte na escola, Mei Mei e Liu estão conversando sobre Feng. Liu diz que a amiga está apaixonada. Mei Mei responde com raiva que não é isso. Ela só quer convidar Feng para sua festa de aniversário. Liu então convence a amiga a entregar o convite. Mei Mei cria coragem e se aproxima do protagonista. Ela faz o convite muito envergonhada. Feng dá um sorriso e responde que com certeza irá ao seu aniversário. A garota fica contente de não ter sido rejeitada. Ela também fala que seu pai quer muito que ele vá. Os garotos começam a falar que a garota mais cobiçada da escola está convidando o novato para sua festa de aniversário. Alguém diz que está com inveja desse garoto. Ele chegou há pouco tempo e já conseguiu chamar a atenção da beldade da escola. De repente, um dos caras que apanhou ontem se aproxima do protagonista. Ele fala alegremente que o diretor está chamando Feng na sala. Darik está lá esperando por ele. O protagonista chega na sala do reitor e percebe que o seu nome também é Huang. Ele entra e logo vê Darik fazendo uma pose no canto da sala. O reitor pede que Feng deixe de brincadeiras e observe sua punição. O homem diz que Darik e Feng precisam escrever um relatório de autocrítica de 5.000 palavras, onde devem se desculpar com o seu colega Huang. Este é o arquivo de punição. O protagonista pergunta ao reitor o que ele é de Huang, já que os dois possuem o mesmo sobrenome. O reitor pergunta o que o garoto está querendo sugerir. Ele fala que o prota estaria preso se não fosse pelo seu tio Zeng. Afinal, tentou assassinar um aluno. Então deveria agradecer que a punição é só isso. O Feng pensa sobre Zeng e percebe que o homem veio aliviar o seu problema. Agora todo mundo acha que ele é seu tio. De qualquer jeito, deve agradecê-lo por essa ajuda mais tarde. Depois disso, Feng chama o amigo para voltar para a sala. Enquanto isso, o diretor fica bravo. Ele acha uma falta de respeito os dois garotos simplesmente virar as costas para ele. Darik diz ao protagonista que ele está certo. O reitor realmente é tio de Huang. O protagonista percebe que o seu amigo tem uma mágoa pelo sobrenome Huang. Ele pergunta se o garoto tem problemas com essa família. Darik admite que sim, mas diz que eles são muito poderosos e é bom estar fora de seu caminho. Feng pergunta quem é mais poderoso, a família Huang ou a família Zeng. Darik responde que é obviamente a família Zeng. O protagonista fica feliz em ouvir isso. O amigo pergunta se o Sr. Zeng é mesmo seu tio. Os dois conversam e são observados pelos membros da Sky Club. Os caras reclamam pelo fato do protagonista e seu amigo não terem recebido nenhuma punição. No final da tarde, as aulas são encerradas. Os alunos começam a ir embora. Darik convida o prota para ir na sua casa. Ele diz que é muito bom em cozinhar. O protagonista nunca seria capaz de recusar uma comida grátis, já tá no código do maluco. Então concorda em
ir com ele. De repente, os dois são parados por um grupo de gangsters. Ô, povozinho pra arranjar confusão. Huang apresenta Ma Zhen, o braço direito do seu irmão, que está aqui para destruí-los. Tariq range os dentes, vendo Huang e Zhen na sua frente. O protagonista questiona se o amigo conhece esse cara, acompanhado de Huang. O Tariq responde que conhece toda a família. O pai de Huang, chamado Hong, é responsável pelo falecimento de sua mãe e também ordenou homens para quebrarem a perna de seu pai. Huang tem um irmão chamado Tao. Esse irmão tem uma gangue fora da escola chamada Raposa Negra, que causa muita bagunça. E o cara chamado Zhen é o braço direito de Tao. Ele provavelmente está aqui pelo que fizeram com Huang. O protagonista agradece pelo resumo. Huang começa a dar risada e diz que seus pais mereceram o que aconteceu com eles. Tariq se irrita ao ver esse idiota falar assim da sua família. O protagonista sente a dor nas palavras de Tariq ao falar dessa família, então decide acabar com ele. Huang começa a zombar falando que hoje Zhen vai quebrar a sua perna. Ele deseja boa sorte a Tariq e diz que ele vai passar o resto da vida numa cadeira de rodas. O protagonista pega Huang pelo pescoço de novo e pede para ele repetir o que acabou de dizer. As pessoas veem isso e comentam que Huang é tão indefeso quanto um cachorro. Os membros da Sky Club tentam ajudar o chefe. Um deles corre para acertar o Protinha com um bastão, mas Feng se defende com o corpo de Huang. O cara acaba sendo atingido por um membro de sua própria equipe. Feng usa Huang para derrubar o atacante. Zhen se aproxima vendo a situação e corre em direção ao protagonista, que ainda segura o chefe em sua mão. O cara tenta acertar um soco e Tariq grita preocupado. Feng já tinha previsto esse ataque e rapidamente se defende, atingindo as partes de baixo do inimigo. O Zhen cai no chão gritando de dor depois de ser acertado ali no seu ponto fraco. As pessoas começam a enxergar Feng como o próprio demônio. Ele dá uma risada e diz que essas bolas precisam ser trocadas. O Zhen continua no chão gritando de dor. O protagonista fala que a gangue Raposa Negra deveria ser chamada de Gatinho Preto. Todos são igualmente fracassados. O Zhen se levanta com a faca na mão e diz que vai mandar para o inferno agora. O Protinha não perde tempo e bate a cabeça de Huang na cabeça de Zhen. O choque é grande e Feng consegue tomar a faca do inimigo. Em seguida ele faz alguns movimentos rápidos com as mãos ali tchuk-tchuk e Zhen fecha os olhos imaginando o pior. Ele olha ao redor quando não sente nenhuma dor e vê que a sua roupa foi cortada. O cara sente vergonha como todos vendo sua cuequinha de coração. O protagonista joga uma faca entre as suas pernas e avisa que não quer ver nenhum membro da gangue Raposa Negra na sua frente de novo. Caso contrário, não vai ter pena de destruir todos. A gangue começa a correr para se salvar e Huang é arrastado. Tariq diz que o protagonista foi incrível como sempre, mas agora ele está preocupado porque ele ofendeu a família Huang e a gangue da Raposa Negra. Feng responde que não tem motivo para ter medo. Ele também tem uma pessoa poderosa protegendo suas costas. Depois disso, ele abraça Tariq e diz que está com fome. Algumas horas depois, os amigos chegam no bairro de Tariq. O protagonista observa que o lugar parece abandonado. Além disso, o cheiro de álcool é muito forte. Eles entram na casa de Tariq e vão até seu pai, que está dormindo no sofá. Ele começa a cobrir o pai com lençol e fala que o homem bebe todos os dias, mas deixa a casa sempre organizada. A atenção do protagonista é direcionada para um quadro próximo com a foto de vários soldados. Ele observa que o homem já foi do exército. Em seguida, pede que Tariq explique melhor o rancor que tem da família Huang. O amigo leva Feng para fora e pergunta se ele vê aquele canteiro de obras. Há alguns anos atrás, eles moravam lá, mas foram expulsos pelo proprietário. Um dia houve uma confusão generalizada e muitas pessoas foram eliminadas. O protagonista pergunta se sua mãe foi uma delas. O garoto confirma com lágrima nos olhos. Naquela mesma noite, o seu pai também foi espancado e uma de suas pernas foi fraturada. Todos os moradores viram o que aconteceu, mas foram silenciados pelo dinheiro também. Feng pergunta se o responsável foi a família Huang. O Tariq confirma. Ele diz que Hong e seu filho mais velho foram os responsáveis pelo ataque. Nesse momento, uma voz chama os garotos. Tariq percebe que seu pai acordou. Feng cumprimenta o Sr. Tang. Depois diz que quer beber uma cerveja com ele e pede para o amigo ir buscar. Tariq concorda imediatamente e sai. Feng se vira para Tang e fala que veio aqui por um motivo. De repente, ele tira o casaco e convida o velho para uma luta. Tang coloca a mão no rosto rindo e pergunta se ele está brincando. O cara fala que não tem um movimento 100% de uma perna, então não pode lutar com ele. Mas assim que Tariq voltar, eles podem beber algo juntos. Depois disso, Tang se deita e resolve descansar. Feng chama o homem de velho membro do 17º Esquadrão da Faca Afiada. No momento seguinte, pergunta onde está a sua dignidade como ex-militar. Tang fica surpreso ao ter a sua identidade revelada. Ele
aceita a luta. Depois de algum tempo, Derek volta e vê o estado dos dois. Por algum motivo, eles parecem felizes. Derek observa que o seu pai não ri assim há muito tempo. Tank responde que Feng já foi do exército e eles têm muito em comum. O pai pede que o filho prepare algo para todos comerem juntos. Então se volta para o protagonista e fala que hoje em dia os militares estão melhores que antigamente. O garoto responde que nem tanto. O homem pergunta se ele também é do esquadrão da faca afiada. O Feng responde que não. Ele é do time de mestres. O homem foi surpreendido com essa afirmação. Ele lembra que o esquadrão de facas afiadas recruta apenas os melhores dos melhores. Cada membro pode desafiar vários inimigos ao mesmo tempo. Mas Feng é do time de mestres, que conta com todos os melhores mestres de diferentes áreas. O protagonista fala que ficou lá só alguns meses. Teng acha isso uma loucura. Ele quase não entrou no esquadrão de facas afiadas, mas Feng esteve no time mestre por vários meses. Isso significa que ele é muito bom. O garoto prefere não se gabar. A verdade é que Feng esteve em esquadrões mais avançados, mas preferiu dizer que estava no nível mestre para não assustar muito o velho. Nesse momento, ele muda de assunto e fala que Derek contou sobre o problema que tiveram com a família Huang. Feng diz que Teng não deveria ser um covarde. Aquelas pessoas devem ser punidas. O Teng responde tristemente que falhou com seu filho e com sua esposa. Ele já tentou todas as opções para prejudicar a família Huang, mas nunca deu em nada. E isso é o que acontece quando você tenta lidar com alguém mais poderoso que você. O protagonista diz que também tem problemas com aquela família, então eles podem se juntar para derrotá-los. O Teng pergunta surpreso se Feng tem alguma forma de destruir essas pessoas. O garoto responde que sim, mas só a força não era o suficiente. Primeiro é preciso encontrar provas sólidas, assim eles não terão como fugir. O Protinha continua explicando o plano e diz que vai deixar essa missão para Teng. O homem deve pegar as evidências e depois disso ele começará a caça. Teng concorda em investigar as evidências. Tem muitas coisas sobre essa família e é fácil encontrar as provas. O homem ainda diz que o protagonista é muito diferente e confia nele. Derek escuta a conversa dos dois atrás de uma parede. Um pouco mais tarde, a noite chega e Feng espera o ônibus. De repente, um carro se aproxima e o protagonista reconhece o Sr. Zeng e pergunta por que está sendo perseguido. Feng percebe que o velho sempre aparece procurando por ele. Zeng pede que ele entre no carro. O garoto obedeceu. O protagonista fala que os dois estão se encontrando muito nos últimos dias. Então pergunta se Zeng não tem medo das pessoas pensarem que ele tem um filho ilegítimo. O homem responde que dessa vez veio agradecê-lo por salvar a sua filha e pedir um favor. Ele quer que Feng seja o guarda-costas de Mei Mei. O protagonista responde que é apenas um estudante do ensino médio. Não tem tempo para ficar com sua filha o dia todo. Zeng diz que só precisa dele no aniversário de Mei Mei. O homem revela que descobriu quem é o responsável pelo sequestro e quer se livrar deles, mas precisa ter muito cuidado. O homem também revela que Mei Mei não gosta quando ele contrata um guarda-costas, e é por isso que ele decidiu pedir ajuda a Feng. Ele é o único que pode fazer isso, já que agora ele não era mais suspeito para a garota. Afinal, foi ela mesma quem o convidou. Nesse momento, o homem puxa um envelope do terno e diz que Feng não vai trabalhar de graça. Os olhos do protagonista se arregalam de alegria. Dinheiro é tudo que ele precisa. O garoto logo muda o tom de voz e aceita ser o guarda-costas de Mei Mei. Ele recebeu $10.000 para proteger a garota por um único dia. É impossível recusar essa oferta. O homem agradeceu e o expulsou do carro. O protagonista achou isso um pouco desumano, mas segurou o envelope com toda a felicidade do seu coração. $10.000 era o suficiente para cobrir a sua renda por alguns meses. Um pouco mais tarde, o Protinha volta para casa e vê a senhorita Jun vestindo uma roupa diferente. Ele fala que não sabia que a professora fazia cosplay. Ela o chama de estúpido e diz que essa roupa é da cultura chinesa. O protagonista nota 2 xícaras de chá e decide tomar uma ali. A Jun fala que é rude beber sem pedir primeiro, né? Mas o Feng diz que tem 2 xícaras e ela não ia beber as 2, o que significa que ela preparou uma especialmente para ele. A mulher fica envergonhada porque, bom, ele estava certo. Feng sente o cheiro e diz que esse chá é de primeira classe. Ele bebe e diz que o chá está na temperatura errada. O garoto pergunta se ela estava só fingindo fazer chá. Jun se irrita e diz que ele não vai beber mais. Ela fala tristemente que gosta de chá, mas não sabe fazer. Então, estava tentando aprender sozinha. O protagonista pede desculpas por ter sido um pouco rude. Ele fala que não precisa de talento para fazer um chá, é só fazer com amor. Feng decide preparar um chá para ela e provar o seu ponto.
Ele começa a mexer todos os itens e explica que o ideal é colocar sentimentos bons. Feng prepara o chá rapidamente e pede que ela experimente. A garota arregala os olhos ao ver essa rapidez e elogia o seu talento. O protagonista responde que não era talento. O ideal é fazer o chá com tranquilidade, mas parece que Jun estava bem agitada. Ela precisa ficar tranquila e tirar a tensão dos ombros ali. A professora fica assustada com a forma que Feng pode ler os seus pensamentos. Ela confessa que tem algo lhe preocupando, mas não quer falar sobre isso com um aluno, né? O Pratinha responde que também não quer ouvir sobre o problema dos outros e começa a sair. Ele deseja boa noite. Jun pede que ele espere e fala que precisa de um favor. A mulher se levanta e pergunta se ele pode ser o seu namorado amanhã à noite. A cena muda para o protagonista correndo no meio da noite, filho. Ele fica cansado e resolve parar por um momentinho. É aí que ele lembra da conversa que teve com a professora. Feng respondeu que não dava para ser o seu namorado. Era um pouco inapropriado fazer isso com o aluno, na verdade. A mulher pediu que ele não entendesse mal. Amanhã terá que ver um homem que ela não quer ver. A cena volta para o momento atual. O Feng respira fundo dizendo que isso é muito clichê. De repente ele escuta um grito muito alto. E gritar baixo é meio complicado, né? Uma mulher começa a pedir ajuda falando que o seu filho está sendo sequestrado. Um dos bandidos bate nela, enquanto o outro corre com o bebê. O Feng vai em direção ao som e ele corre em velocidade absurda e pula sobre um rio. Um cara que estava nas proximidades comenta que acabou de ver um cara pular 10 metros ali, filho. O velho olha assustado sem entender o que aconteceu. Enquanto isso, os sequestradores começam a fugir para o carro. De repente, o Pratinha chega e vê um dos bandidos. Ele rapidamente derruba o careca no soco e o outro sequestrador segura uma faca perto do bebê e pergunta quem é ele. O Feng encara o homem com um olhar mortal. O motorista ordena que o companheiro venha logo para o carro. Nesse momento, o protagonista vai em direção ao motorista e acerta um golpe com toda a força no carro. O cara sofre um impacto e tosse líquido vermelho. Os sequestradores são espancados ferozmente. O último que sobra é o que roubou o bebê. Ele se ajoelha pedindo para não apanhar. Algum tempo se passa e aqueles dois caras de antes falam com a mãe do bebê. Ela disse que o seu filho foi sequestrado, mas aí um cara chegou e bateu nos sequestradores. Depois, ele veio e devolveu seu bebê. Um homem pergunta ao idoso o que ele acha disso. O idoso, chamado Jun, responde que só pode ser quem eles estão pensando. Aquele garoto é o único capaz de fazer tanto estrago. No dia seguinte, o Darik pergunta a Feng o que ele disse para o seu pai. O menino comenta alegremente que o seu pai parou de beber e tá até se exercitando, filho. O protagonista responde que o seu amigo deveria agradecer pagando um jantar. O Darik ri concordando. A professora chama a atenção dos dois porque eles estão atrapalhando a sua aula. O protagonista pisca para ela. A Jun fica envergonhada com as bochechas vermelhas. Feng pergunta ao amigo se ele acha que Jun tem muitos pretendentes. Darik pergunta se ele está gostando da professora. O garoto confessa que Feng terá que entrar na fila para ter alguma chance. O protagonista olha para a professora pensando que ela está apenas usando ele, mas ele decide tirar alguma vantagem disso. A noite chega. O protagonista recebe um presente da professora. Ela comprou um terno para ele usar hoje. 10 minutos se passam e Feng já estava pronto. Ele comenta que foi uma boa a professora ver ele sem roupa. Ela até conseguiu comprar um terno perfeitamente do seu tamanho. A mulher envergonhada pede que ele cale a boca. Jun o achou muito bonito, mas não podia confessar. Ela pediu que Feng lembrasse do plano. Ele vai se apresentar como um empresário formado em Harvard. O protagonista responde que já entendeu e senta para esperar que ela troque de roupa. Algumas horas depois, a mulher volta arrumada. Feng esperou tanto que até dormiu no sofá. Ele acorda e olha para a beldade na sua frente. Jun pede desculpas pela demora. Ela fala que demorou a fazer a maquiagem. Depois disso, os dois descem para o estacionamento. O protagonista decide chamar um táxi, mas a mulher diz que não há necessidade. Ela fala que Feng agora é um empresário de sucesso com um salário anual de $1 milhão, então não tem como eles chegarem de táxi. Nesse momento, ela leva Feng até um carro esportivo vermelho e pergunta se ele pode dirigir. Ele fica muito feliz e responde que a levará para onde quiser nesse carrão. Os dois entram no carro e o protagonista pergunta à senhorita Jun se ele deve fingir surpresa. A mulher o lembra que ele não deve chamá-la de senhorita Jun, já que agora, bom, eles têm um relacionamento, né? O Feng concorda e pisa fundo no acelerador. Ele pergunta a Meng quem eles estão indo encontrar. A professora responde que é um noivo que seus pais encontraram para ela. Apenas um playboyzinho rico. O Feng diz que vai abandoná-la se esse cara rico lhe oferecer $10 milhões.
Ela responde que se ele fizer isso, o seu corpo nunca será encontrado. O protagonista ri e continua a dirigir. Um pouco mais tarde, eles chegam ao destino. O protagonista olha para um navio luxuoso à sua frente. Ele comenta com a professora que esse noivo realmente é bem rico, né? Ming responde que na verdade aquilo ali era alugado. Então, eles vão em direção ao navio quando dois homens aparecem. Os caras parecem desesperados pela demora de Meng. Um deles fala que a garota demorou muito e seu noivo está esperando no terceiro andar. Nesse momento, eles percebem o protagonista e perguntam quem é ele. Meng responde que esse é o seu namorado, o que deixa os caras completamente confusos. A professora segue em frente. O protagonista diz que já sabe que seu noivo é da família Situ. Eles são muito influentes na capital. Agora ele com certeza vai irritá-los. Meng fica surpreso que Feng conhece a família do seu noivo. De repente, eles ouvem uma voz. O tal noivo segura um buquê de flores e corre em direção a Meng. A garota agradece, mas diz que não gosta de flores. Situ então joga o buquê fora e fala que vai comprar algo muito maior. O homem questiona do porquê Meng saiu da capital e veio se esconder em um lugar tão minúsculo. Ele diz que demorou muito para encontrá-la. E eu acho que é bem óbvio que ela não queria ser encontrada. A garota pensa um pouco e responde gentilmente que gosta desse lugar. Situ diz que fez um jantar especial para ela. No entanto, a garota recusa. O protagonista entra na conversa e diz que ela não deve recusar algo assim. Meng responde que tudo bem. Situ finalmente percebe o garoto e pergunta o porquê ele está segurando a mão dela. O cara começa a gritar para os seguranças que tem um suspeito do navio. Meng diz a ele para não tratar o seu namorado assim. Situ não aceita bem a situação. Ele aponta para Feng enquanto pergunta quem ele pensa que é para sair com a sua noiva. O protagonista aperta o dedo do cara e diz que é melhor ele retirar o que disse. Caso contrário, pode deixar o seu irmão Ming com um corpo incompleto. O cara olha aterrorizado e pergunta como Feng sabe que ele tem um irmão. O protagonista responde que o vendedor perto do seu prédio havia lhe contado. Situ questiona quem é esse tal vendedor. Feng responde que não importa e diz que ele deve pedir desculpas imediatamente. O cara rapidamente obedece, mas se estressa com Feng segurando seu dedo. O protagonista diz brincando que Situ deve obedecê-lo porque ele é o seu pai. O cara fica cheio de confusão em sua cabeça. De repente alguém se aproxima e fala que Situ deveria mostrar mais respeito. Ele nem estaria vivo se não fosse por seu irmão. Meng reconhece o homem e corre em direção dele, o chamando de avô. O protagonista olha sem expressão para esse velho. Coincidentemente, esse idoso é o mesmo que apareceu naquele dia do sequestro, procurando pelo protagonista. Parece que eles já se conhecem há algum tempo. O Sr. Jun diz que veio aqui ver a sua neta, mas está surpreso por encontrar Feng também. Meng se aproxima do avô e pergunta se eles já se conhecem. Jun responde que ele e Feng são mais conhecidos. O homem diz ao garoto que está procurando por ele há 2 anos, desde que se separaram no penhasco do céu quebrado. O protagonista ferve de raiva e pergunta do porquê ele está procurando por ele. Eles deveriam estar procurando a alma injustiçada sobre o penhasco. O Sr. Jun responde que não tem nenhuma alma lá. A sua equipe já procurou dezenas de vezes e não conseguiu encontrar o cadáver dela. Ming escuta essa conversa e fica totalmente confusa. O protagonista decide ir embora e pede desculpas a Ming por isso. Ela tenta pedir que ele fique. De repente, o Sr. Jun grita que após a sua partida, as pessoas da seita Xuan Yuan perderam a fé na integridade. Todos os homens de primeira linha renunciaram seus cargos. Feng sabia a intenção do velho ao falar isso e respondeu que de qualquer forma todos continuariam seguindo suas vidas sem ele. Além disso, ele tinha um novo objetivo, e era um simples estudante do ensino médio. Nesse momento, um dos seguranças entrou no caminho de Feng e pediu que ele escutasse o Sr. Jun. O protagonista responde que não está a fim de brigar hoje. O homem se sentiu ofendido pela forma como o pratinha parecia ser superior, então decidiu repetir o que disse anteriormente e colocou a mão no ombro dele. Mas Feng perdeu a paciência e o atacou, acertando o cotovelo no seu estômago. O cara acabou caindo com todas as forças na parede. Meng pede para que eles parem. O segurança se levantou e tentou dar um soco em Feng, mas o garoto apenas passou por debaixo de seu braço. O segurança desiste porque ele sabe que não é capaz de lutar contra alguém assim. Ele pediu desculpas ao Sr. Jun por isso. O velho responde que não tem por que pedir desculpas. Feng é o número 1 em todos os tipos de rankings de luta. O seu apelido era Rei Demônio. A cena muda para um pouco mais tarde. Feng foi para uma festa que estava acontecendo no navio. Ele lembra de algo que aconteceu há vários anos, quando salvou uma menina de um incêndio. Além do fogo, eles foram perseguidos por um grande número de cães selvagens. Os dois correram tentando fugir e chegaram na ponta de um penhasco. Não havia mais nenhuma saída. A garota então soltou a mão de Feng e pulou.
O protagonista nunca entendeu do porquê ela fez aquilo, mas se sentiu culpado por não salvá-la. De volta ao momento atual, o garoto ficou muito irritado por encontrar esse velho e ter que lembrar de um dos momentos mais difíceis da sua vida. Enquanto pensava, de repente uma menina esbarrou nele, derramando toda a bebida em sua calça. Ela começou a pedir desculpa dizendo que foi um acidente. O protagonista ainda estava meio irritado, mas depois melhorou sua expressão e respondeu que estava tudo bem. A menina age de forma estranha, como se estivesse sendo perseguida. Ela olha para trás e depois começa a se esconder, exatamente debaixo da mesa onde o protagonista estava bebendo. Feng fica meio constrangido porque esse ângulo aqui não é muito favorável não. Ele até perguntou se ela não queria pelo menos trocar um número antes. A garota tentou explicar rapidamente que estava sendo perseguida. De repente, um homem com um curativo no olho gritou para seus seguranças que a garota havia fugido. Ele diz que todos vão pagar caro se essa garota não for encontrada. Os homens procuraram por bastante tempo e não conseguiram encontrá-la. Então eles desistem e vão procurar em outro lugar. O protagonista avisa a garota que ela conseguiu passar despercebida e já pode sair do esconderijo. Ele implorou que ela saísse porque o seu amigo estava quase acordando. A mulher saiu e começou a se desculpar por esse incidente. Fink respondeu que não tinha problemas e era melhor ela se apressar em fugir. A garota obedeceu. O protagonista pensou no que aconteceu e chegou a imaginar por um segundo que tinha conhecido o amor da sua vida, mas ela só estava se escondendo. De repente ele escuta alguns gritos. Os bandidos falam que encontraram a garota. Nesse momento podemos observar que a menina tinha algumas escoriações no rosto. Ela tentou fugir, mas não conseguiu. Tinha muitos subordinados daquele cara procurando por ela. O cara de um olho só diz para onde eles devem levá-la. A garota passa pelo protagonista e pede que ele chame a polícia, mas Feng preferiu não se envolver no assunto por enquanto e fingiu que nem a conhecia. Um bandido se aproximou dele e sussurrou no seu ouvido que era melhor fingir que não viu nada. Caso contrário, não deveria culpar a gangue Raposa Negra pelo que vai acontecer. O nome dessa gangue parece ter ofendido Feng. Ele de repente se tornou outra pessoa e começou a espancar o bandido. A verdade é que o protagonista estava cansado de ver essa gangue causando problemas e machucando pessoas em todos os lugares. Esse ataque surpreendeu o cara de um olho e também os outros membros. Até a garota parou para assistir a cena. O líder perguntou ao protagonista se ele sabe onde está e se sabe quem é o dono deste bar. Um dos clientes começa a sussurrar que esse cara era o famoso dragão de um olho só. O amigo ao lado pergunta quem ele é. O cara diz que ele deve ser novo aqui e resolve explicar. Na gangue Raposa Negra há 4 líderes, chamados Tubarão Branco, Urso Preto, Tigre Louco e Dragão de um Olho Só. Eles são todos homens impiedosos que são capazes de eliminar qualquer um. Nesse momento, o Dragão de um Olho Só fala que não pode ficar de braços cruzados quando os clientes criam problemas no seu estabelecimento. Por isso, resolveu perguntar o nome de Feng. O protagonista respondeu que seu nome era Delegado Gato Preto e ordenou que todos levantassem as mãos. Os bandidos começam a pensar que Feng estava muito bêbado, então era melhor deixá-lo ir. Mas o Dragão de um Olho Só diz que eles têm uma reputação. Se deixassem o garoto ir desse jeito, vão perder o respeito. Então, ele sugeriu que o protagonista o seguisse. Feng respondeu que não iria a lugar nenhum. Na verdade, ele queria pegar essa garota e ir para um quarto de hotel com ela. O cara de um olho só tenta explicar que essa mulher tinha acabado de filmar a negociação confidencial deles. Se ela não devolvesse o vídeo, não poderia ser liberada. De repente, Feng começa a vasculhar os seus bolsos. Ele fala que lembra da garota ter entregado algo assim a ele. Ao escutar isso, os bandidos começam a se aproximar e diz para ele não se mover. Um olhar de Feng é o suficiente para fazer os homens temerem. Eles não conseguem dar mais nem o passo. O protagonista pega uma bebida enquanto fala que a gangue Raposa Negra é uma fracassada que só tem coragem de lidar com mulher, mesmo que tenha um nome de gangue dominante. Eles não podem esconder o fato de que são os fracos. As pessoas presentes não conseguiam acreditar que um cara comum começou a ofender a gangue Raposa Negra. Um dos bandidos se sentiu ofendido e começou a gritar que o garoto deveria apanhar. Feng, parecendo um pouco bêbado, desafiou o homem a tentar. Ele logo percebeu que o álcool havia acabado e pediu mais um pouco. O dragão de olho só começou a pensar que Feng nunca ousaria irritá-lo se não fosse bom. Mas já que ele mexeu com a gangue, é melhor quebrar alguma coisa dele. Senão, as pessoas vão zombar da sua liderança. Por isso, ele sugeriu um desafio. O cara contou que era famoso por seu jogo de dardos. O protagonista poderia ir embora com a garota se pudesse se esquivar pelo menos de um dos dardos. Algumas pessoas comentam que essa era a técnica secreta do dragão de um olho só. Os rumores falam que ele podia eliminar o inimigo com o dardo antes que a pessoa pudesse perceber. Nesse momento, a menina gritou que o protagonista não tem nada a ver com isso. Ela promete entregar o vídeo se deixarem o garoto ir. Afinal, ele não passa de um cliente bêbado. O protagonista entrou na conversa falando que estava pronto para o desafio. O dragão de um olho só estava pronto para começar e ordenou
ordenou que seu inimigo se preparasse. Todos ficaram em silêncio, ansiosos para ver o que ia acontecer. Enquanto isso, Feng começou a cantar uma música infantil e cambaleou para a esquerda e para a direita. O dragão de olho só acha que esse garoto deveria ser grato por ter a oportunidade de ver as suas habilidades. O homem lembra que para obter essa habilidade teve que perder a visão de um dos seus olhos. Agora o seu dardo é mais rápido que balas e ninguém consegue se esquivar. O protagonista continua a beber e nesse momento o cara balançou o dardo com todas as suas forças. Em seguida faz um lançamento com mais 3 dardos que esperava ser letal. Ele usou uma técnica secreta chamada 3 arremessos mortais. A garota viu o velho atacando de forma traiçoeira. O dragão de um olho só pensou que tinha ganhado. Mesmo que Feng pudesse se esquivar do primeiro dardo, ele jogou outros, então algum deles acertaria. O protagonista surpreendentemente se defendeu com o copo que estava bebendo. Depois de fazer essa defesa incrível, ele olhou os 4 dardos no copo. Os inimigos ficaram chocados. A menina estava feliz por seu salvador ter ficado ileso, mesmo depois de tantos dardos. O protagonista fala que venceu, e agora eles poderiam deixar este clube. Ele estava pronto para passar a noite com ela. A garota concordou. De repente, o dragão de um olho só ordenou que todos permanecessem em seus lugares. O cara diz que Feng mostrou ser muito forte. Como conseguiu pegar todos os 4 dardos, ele pode ir, mas a garota teria que entregar a gravação. A menina mostra a língua e fala que vai expor todos os casos sujos que viu. Ela ainda diz que Feng vai protegê-la e não tem mais medo de ninguém. O protagonista percebeu que eles não iam conseguir sair daqui sem causar grandes danos. Ele logo pensa numa maneira de derrotar o líder. Nesse momento, o garoto joga um dardo acertando o único olho bom do inimigo. O dragão, que agora não tem mais nenhum olho, começou a gritar de dor. Ele não conseguia mais enxergar e mandou seus aliados destruírem esse cara. O protagonista e a garota foram cercados. Ela fala que é melhor ele correr porque os inimigos estão em grande número. Mas Feng responde que esteve esperando por esse momento a noite toda. Agora é hora do show. O protagonista corre em direção aos homens, que estão armados. Ele derruba o primeiro e começa a usar os oponentes para bater uns nos outros. Os caras são atacados de todas as formas. O restante olha para os corpos caídos no chão e de repente o protagonista pula em direção a eles. O dragão de um olho só começa a perguntar se o garoto já foi derrotado. Mas o único homem ileso responde que na verdade Feng derrotou os seus 30 aliados. O dragão de um olho só não tem saída. Ele então admite a derrota e diz ao protagonista que o garoto não deve ficar muito feliz. Afinal, só derrotou o mais fraco dos 4 líderes. Os outros 3 virão dar um fim nele. Feng responde que não gosta de ser ameaçado, mas como está cansado hoje, ele vai embora. Ele agradece pela informação e a garota corre atrás do protagonista. Antes de sair, Feng deu seu nome, apenas para não confundirem quando for atrás dele. O dragão de um olho só pede ao seu aliado que avise ao chefe que a garota fugiu com o vídeo. Depois de algum tempo, os dois finalmente estão do lado de fora do navio. Feng questionando por que a garota continua a segui-lo. Agora ela já estava segura. A menina fala que quer se apresentar. O seu nome é Sen Jingshu e ela é uma jornalista. O protagonista fala que não é de admirar. Ela deve ter gravado a gangue da Raposa Negra fazendo algum negócio sujo. Jing responde que é isso mesmo. Ela tem evidências e vai expor. O protagonista acaba com a sua alegria dizendo que ela não vai conseguir destruir a gangue. Será difícil derrotar uma organização rica e bem relacionada com algumas evidências. Feng continua falando que é melhor ela largar o emprego e sair da cidade, ou terá que contar com a sorte. Depois disso, o garoto vai embora no carro. Jing fica irritada pelo protagonista ter saído sem deixar nenhum número para contato. A cena muda para o dragão de um olho só. O chefe diz que é decepcionante, e o cara reconhece os seus erros. O homem ao lado é Tao, irmão de Huang, mas na gangue é conhecido como Tigre. Ele diz que isso é ruim para a gangue Raposa Negra. O chefe usa uma máscara para não revelar o seu rosto. Ele questiona se tem alguma explicação. O dragão responde que o garoto era muito melhor do que ele. Parecia aqueles mestres de Kung Fu. O Tigre diz que isso não é desculpa. Agora ele está sem os 2 olhos. De repente, outra figura entra em cena. O chefe reconhece ele como o Tubarão Branco. O homem revela algumas informações. A mulher se chama Jing e é uma jornalista. Já Luo Feng é um estudante do ensino médio. Recentemente ele tem causado problemas com a gangue deles. O Tigre diz que não é de admirar que Zen foi derrotado por ele. O cara se volta para o chefe e pede alguns homens emprestado para lidar com isso. O Tubarão Branco entra na conversa dizendo que tudo começou por causa do irmão do Tigre, que provocou Feng primeiro e depois foi tão espancado que fez as necessidades na calça. Ele acrescenta que Huang usou o nome da gangue Raposa Negra para ameaçá-lo. É por isso que Feng está atrás deles. O Tigre se irrita e
pergunta se o cara quer apanhar. O tubarão branco responde que ele pode vir pra cima. O chefe pede para que os caras parem de brigar. Ele deixa a situação para o tigre resolver, já que foi seu irmão que começou com isso tudo. A cena muda para o protagonista chegando no estacionamento do prédio. Ele entra em seu apartamento e vê Meng deitada. A garota ainda está com a roupa da festa. Feng tira o casaco com a intenção de cobrir Meng. Em sua visão, ele está sendo muito cavaleiro. Mas a garota acorda e a visão que ela tem é bem diferente. Ela começa a pensar que o protagonista estava tentando fazer coisas adultas ali. A garota começa a gritar que ele é um sem vergonha. Minutos depois, vemos uma grande marca no rosto do protagonista. Ele perguntou seriamente à professora do porquê ela fez isso. Meng diz que a culpa foi dele que a assustou. Feng fala que vai colocar um gelo e descansar. Antes de sair, ele avisa que deixou o carro lá embaixo. A professora o interrompe e coloca uma toalha molhada em cima da marca. Ela pede que ele não entenda mal porque só está fazendo isso porque se sente culpada. Além disso, a garota pede desculpas pelo que aconteceu hoje. Ela não sabia que o seu avô ia estar na festa e nem que eles se conheciam. Meng também fala que o seu avô contou que o protagonista era um tipo de rei que impressionou o mundo. Ela pergunta se isso é verdade. Feng questionou se ela daria uma surra tão forte em um rei. A garota respondeu envergonhada que não foi porque quis. Ela pergunta o que ele veio fazer aqui e se é tão conhecido na capital. O protagonista diz que é realmente uma lenda. Pode até ser chamado de Superman. A professora diz que está falando sério. Feng responde que é só um aluno do ensino médio, mas ela não acredita não. O Prot então diz a ela para acreditar no seu avô. Meng fica pensativa. No dia seguinte, Feng corre em direção à casa de Mei Mei. No meio do caminho, ele encontra uma venda de pães e decide comprar. E depois continua correndo e chega em frente a uma enorme mansão. O mordomo aparece e fala que o mestre Zeng permitiu sua entrada livremente pela casa. O protagonista pergunta onde está o Sr. Feng e o mordomo respondeu que ele saiu. O homem diz mentalmente que é bom esse garoto não tentar nenhuma gracinha, principalmente tentar entrar no quarto da senhorita Mei Mei. De repente, um cara entra em cena. O mordomo reconhece esse cara como Bao Ning. Ele é um dos pretendentes de Mei Mei. O mordomo acredita que a chegada de Bao vai fazer Feng ir embora. Nesse momento, o cara diz que chegou cedo para entregar o presente de Mei Mei. Ele olha para Feng e pergunta se ele é colega de classe da senhorita. O gordo fala que o protagonista parece pobre e pergunta que presente ele pretende dar. O coitado do Feng foi humilhado de graça. De repente, Mei Mei aparece e chama pelo protagonista. Ele cumprimenta ela e a chama de senhorita. A garota fica envergonhada e diz que não precisa chamar ela assim. O gordo tenta chamar a atenção da garota a qualquer custo. Ele diz que trouxe o seu presente. Ele mostra um piano luxuoso. O protagonista também mostra o que trouxe. E era um pão. Ying se pergunta se o cara realmente teve coragem de trazer comida de rua. Ele tem certeza que a garota vai odiar isso. Mas, surpreendentemente, Mei Mei pega o presente do prota e pula de felicidade. Ying e o mordomo não esperavam essa reação. Depois de algum tempo, Mei Mei volta para o seu quarto. Ela fala para si mesma que geralmente não gosta de comer comida de rua, mas aceitou porque era dele. E no final, ela realmente gostou do pão. Enquanto isso, na sala de estar da mansão, o gordo se apresenta como Bao Ning e pergunta se Feng conhece ele. O protagonista responde que sim. Seu avô é Bao Jiaozi e ele é neto dele. Ning o corrige dizendo que o seu avô se chama Bao Yuan. Ele sente que Feng está tentando pressioná-lo, fazendo piada com o nome do seu avô. O mordomo entra na conversa e fala que é normal que Feng não conheça o seu Bao Yuan. Ele é uma das 8 elites da cidade. Todos eles são muito capazes e apenas pessoas de famílias bem estabelecidas conhecem o seu poder. O homem continua a falar que Ning é um neto talentoso, conhecido por seu talento musical, principalmente em tocar piano. As pessoas até o chamam de Homem do Piano. Ning se gaba dos elogios. O protagonista diz que o Homem do Piano não parece um título muito elegante. O mordomo concorda dizendo que acha mais bonito o título Homem do Musical. De repente, uma garota aparece perguntando o que eles estão fazendo. O mordomo a reconhece como Bubu. Ele diz que Mei Mei não a vê há 10 anos. O homem começa a subir as escadas falando que a senhorita estava lá em cima. Ela ficará encantada em saber que Bubu estava aqui. O gordo parece desconfortável. Ele fala que não sabia que a Mei Mei tinha uma amiga moleca. De repente, Bubu balança o pé em direção ao rosto do cara. Ela para a centímetros e pergunta se o gordinho estava com algum problema. O protagonista percebe que ela é muito rápida. A garota olha em direção a Feng e o chama de cara pálido. Ele logo responde que não tem nenhum problema. Nesse momento, Mei Mei desce as escadas e cumprimenta a amiga. Ela fala que Bubu era sua melhor amiga no fundamental, mas foi embora para o exterior e faz 10 anos que elas não se veem. Ela ainda diz que a amiga era muito mais feminina do que ela antigamente. Bubu responde que as coisas mudaram desde que ela aprendeu a lutar no exterior. Inclusive, ela soube que a amiga foi sequestrada recentemente, então decidiu ser sua guarda-costas hoje no seu aniversário. Mei Mei
Mei fica muito feliz com isso. O seu pai não a deixa mais sair de casa desde o incidente, mas agora com Bubu as coisas podem mudar. Ela então decidiu ir para o shopping e convidou o protagonista para ir com elas. Bubu a lembra que está de moto e não tem lugar para uma terceira pessoa. Feng responde que está tudo bem. Eles podem ir na frente e ele vai atrás com o gordinho. Ninguém não gosta da forma que o protagonista fala com ele. Feng questiona se o cara não quer ir fazer compras com Mei Mei. Ele responde que é claro que sim. Minutos depois, as garotas saem da mansão. E isso em direção ao shopping. Feng entra no carro e pede que Ning se mantenha sempre atrás das garotas. O cara irritado pergunta se o protagonista está tentando fazer dele o seu motorista. Um pouco mais tarde no shopping, as pessoas comentam sobre o grupo. Alguns dizem que a garota de cabelo rosa é muito linda, enquanto outros falam que o gordo é muito feio. Bubu comenta que a sua amiga sempre foi o centro das atenções. Mei Mei agradece o elogio e sugere ir para a próxima loja. Bubu concorda. Feng e Ning estão atrás. O gordo reclama de ser o único a carregar as compras. O protagonista abraça Ning e fala que carregar sacolas de compras para Mei Mei é muito mais útil do que presenteá-la com um piano. O cara fica chocado com essa informação. Feng continua a falar que Mei Mei é uma pessoa elegante e rica desde jovem. Então, se ela quisesse, poderia comprar o piano. O que vai impressioná-la é a sua companhia, principalmente se ele se oferece para carregar as sacolas para ela. Ning acaba caindo nas mentiras de Feng. De repente, Mei Mei para. A amiga pergunta o que aconteceu. Ela responde que estava com fome. Bubu responde que também. E daí ela decide ir para o restaurante que estava pertinho dali. Todos sentam para comer e Mei fala que faz muito tempo que não se diverte assim. Bubu diz que ela é tão doce como o sorvete. A garota fala para sua amiga que está começando a pensar que isso é um flerte. Ela responde brincando que é bem melhor do que esses homens fedorentos. Ning pergunta com a boca toda suja quem ela está chamando de fedorento. O protagonista tenta acalmar o garoto dizendo para não ficar com raiva. Ele sussurra que Bubu só quer ofuscar eles agradando Mei Mei. Feng confessa que não se importaria de perder para ela, mas Ning não pode admitir a derrota. Agora é o momento crítico para ele tomar medidas e pagar por esta refeição. Ning diz para não subestimar o seu potencial. Pagar por uma refeição não é sincero o suficiente. Ele decide comprar todo o restaurante para ela. Mei Mei agradece, mas fala que não gosta tanto assim de comer carne. O cara se emociona só da garota dirigir a palavra para ele. Nesse momento, um garçom passa perto da mesa deles e puxa uma faca da sua bandeja. Bubu percebe a ação e rapidamente lança uma faca em direção à cabeça do homem. O protagonista é ainda mais rápido e interfere no ataque usando seu garfo. A faca e o garfo vão parar no teto e o homem fica ileso. Nesse momento, o garçom se aproxima da mesa ao lado e pede desculpas por não ter trazido os utensílios antes. O cliente reclamou dizendo que pensou que teria que comer com a mão. Bubu pergunta como Feng conseguiu bloquear as suas ações tão rapidamente. O garoto apenas responde que ela deve pensar antes de agir. Caso contrário, alguém pode acabar se dando mal por suas ações precipitadas. Bubu pergunta quem é ele. Feng responde que é um estudante da mesma sala de Mei Mei, mas a garota responde seriamente que ele não é o estudante, que a salvou daquele sequestro. Bubu fica surpresa. Feng fala que também será o guarda-costas de Mei Mei hoje. A garota fica feliz com todas as pessoas que ela gosta a protegendo. Um pouco mais tarde, o grupo continua se divertindo. Eles também vão a um parque e participam de vários brinquedos. Mei Mei acaba sentindo vontade de ir no banheiro, e a amiga a acompanha. Bubu entra no banheiro e começa a receber várias mensagens. Alguém a repreende, dizendo que ela quase expôs a sua verdadeira identidade e revelou o plano. Bubu pede desculpas e responde que pensou que era um assassino tentando roubar o seu objetivo. A pessoa responde que ela deve se apressar, porque é uma grande soma de dinheiro. Muitos caçadores de recompensa também vão querer participar. Bubu entende isso, mas fala que tem um lutador muito forte perto de Mei Mei o tempo todo. A pessoa responde que vai dar um jeito de enviar alguém para ajudá-la, mas lembra que o alvo deve ser eliminado hoje. Caso contrário, eles não receberão dinheiro. Bubu desliga a ligação e joga o celular no cesto de lixo. Agora, ela se sente pronta para finalmente colocar o seu plano em ação, mas assim que sai, dá de cara com o protagonista. Algumas garotas começam a gritar que tem um sem vergonha no banheiro. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado, não se esqueça de comentar a parte 2, também deixar o like nesse vídeo e hypar se aparecer a opção. Dito isso, eu vou nessa, mano.